Bora estudar, pessoal. Segundo vídeo da série que eu intitulei como Estude Comigo, onde eu vou ler um livro, ou já vou apresentar um livro que eu li, que eu julgo importante na formação intelectual, na formação aqui do imaginário de profissionais que trabalham na área da saúde mental e de pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. E como vocês já devem ter visto no vídeo de ontem, eu comecei a ler 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, do Jordan Peterson. Então, se você não viu o vídeo anterior, vai lá, porque agora aqui, senão você vai pegar o carro no meio do caminho, né? Então, pode ser que você não entenda algumas coisas que eu vá falando e vá articulando aqui. Eu quero deixar aqui também agora para vocês, uma imagem bem grande aqui, pode até me tampar, tá bom, edição? A imagem que está ao lado do título do capítulo, né? O capítulo da regra 1 é a seguinte: costas eretas e ombros para trás. E é esta imagem que está aparecendo. Eu quero que você visualize bem esta imagem, porque esta imagem, depois que eu li todo o capítulo, eu entendi, ou pelo menos eu interpretei ao meu modo, o que ela representa, e eu quero saber se você concorda comigo. Bom, na imagem que vocês acabaram de ver, vocês viram ali que tinha uma lagosta, né? A lagosta é uma figura que é presente e dá início a toda a discussão do Jordan Peterson, do JP, nesta primeira regra. E é muito interessante porque no início eu tive um pensamento, a Fran teve outro, no final eu tive um outro diferente, ela nem concordou muito, inclusive esse livro é dela, ela já leu aqui este livro, eu que não havia lido este livro aqui, então eu vou trazer essa minha interpretação para vocês e explicar o porquê que ele fala da lagosta, né? E porquê que tem esta imagem da lagosta. Ele começa usando da lagosta como um símbolo de, primeiro, né, um animal que está vivo desde 350 milhões de anos atrás. Então eu vejo que talvez isso aqui seja uma espécie dele demonstrar que essa teoria dele, que ele vai apresentar aqui, é uma teoria que é válida e que tem um embasamento até histórico também. Agora, eu vou separar esse vídeo em 3 pontos, né? O primeiro ponto eu vou falar sobre a lagosta, sobre hierarquia e a importância da hierarquia, segundo o autor. Num segundo momento, eu quero trazer as bases biológicas e neuroquímicas que o autor apresenta. E no final, eu quero falar sobre comportamento, e aqui uma área ainda mais psicológica. Mas para chegar no comportamento e para que vocês entendam algumas críticas, ou pelo menos discordâncias, que eu apresentei nesta primeira regra, você precisa ficar neste vídeo completo. Lembrando que pode ser que eu esteja aqui falando alguma besteira, tá bom? O meu intuito não é falar nenhuma besteira, é estudar e de fato ir aprofundando no que eu vejo a partir das minhas percepções e dos estudos também que eu já fiz para além deste livro. Então pode ser que você discorde de mim, então eu quero que você comente aqui, deixe nos comentários que você também vai me ajudar muito. E se você gostar também, não se esqueça de se inscrever, clicar no gostei, porque você vai me ajudar também. Então vamos lá, primeiro ele começa falando da lagosta, como esse animal antigo, e que apresenta um repertório neuroquímico similar ao ser humano. E se você quer entender sobre lagosta, não precisa comprar um livro sobre lagostas. Faz o seguinte, compra este livro aqui, porque o Jordan Peterson entende muito de lagostas. Eu fiquei impressionado, ele discorre ao longo de pelo menos 3, 4 páginas só do comportamento e como a lagosta vive. Algumas pessoas talvez possam achar cansativa essa exposição. Eu, como só fui lendo, não estava esperando muita coisa, não estava entendendo para onde ele estava indo, eu fui indo e não me dei conta que de fato é um relato aqui extenso, falando de lagostas, como que tudo se opera, e depois ele vai fazendo vai amarrando tudo, né? Mas é claro que durante aqui a leitura, você precisará ter em mente que ele, ao fazer esse paralelo, ele vai passear por diversas abordagens, né? Tanto da filosofia, quanto da neuroquímica, da biologia, da psicologia, então você tem que ficar atento, porque nem sempre isso está muito bem sinalizado, ao meu ver. E dentro deste exemplo da lagosta, o Jordan Peterson ele começa aqui a falar sobre hierarquia. Como que a lagosta faz para encontrar uma boa moradia no fundo do mar, um bom alimento, e ele vai fazendo um paralelo com a nossa vida, né? Então a hierarquia social é um tema aqui que está muito presente nessa primeira regra, onde o autor ele começa aqui a esboçar a sua ideia, como que se você, por exemplo, é uma pessoa mais confiante e tem mais recursos, está no topo da pirâmide, você tem mais benefícios, e se você está na base da pirâmide, você tem menos benefício, o que é profundamente comum, né? O que é profundamente fácil de ser entendido por nós.
Ele apresenta como essas hierarquias sendo algo natural e inevitável. E aqui, com certeza, ele vai encontrar bastante debatedores sobre a respeito desse tema, mas eu confesso que eu compartilho dessa mesma ideia, né? A hierarquia ela é algo que é também estrutural, né? E sabendo disso, pessoas que estão no topo, de fato, terão mais benefícios e as pessoas que estão na base da pirâmide suarão mais, né? Terão mais labutas, terão mais dificuldades, seja no alimento, na moradia, enfim, algo, como eu disse, que é fácil de ser entendido. Ele apresenta uma lei de Price, ou Peace, eu não sei falar o nome desse cara, eu nem sabia que essa lei existia por este nome, mas eu pesquisei, como eu disse para vocês, eu estudo e quando eu tô lendo eu começo a pesquisar aqui para saber o que o autor está falando, porque geralmente eu não sei do que eles estão falando. E a lei de Price, o Price, mais bonito, né? Fala que, resumidamente, pelo que eu entendi, um menor número de pessoas serão responsáveis pela maior parte do resultado. Um dos exemplos que me veio à memória na hora, exatamente no tempo de escola. É claro que no tempo de escola, nós temos ali, principalmente na minha época, misturavam-se os meninos, as meninas, os grupos eram os professores que organizavam ali, e geralmente um grupo, por exemplo, que eu me lembrei assim, na época de escola, de ensino fundamental, onde nós éramos 5 meninos e tinha 2 meninas. As 2 meninas eram mais do que nós 5. É fácil você perceber também essa estrutura matemática, seja numa empresa geralmente, seja num meio familiar. Então, geralmente, uma menor quantidade de pessoas, ela proporciona um resultado maior do que uma outra parte. Então, dentro dessa lei matemática, ele vai falando, por exemplo, que os grandes músicos clássicos, por exemplo, Bach, Tchaikovsky, são responsáveis pela maior parte da música clássica que toca até hoje, e são poucos esses grupos. A gente pode perceber que se você ligar a rádio hoje, vão tocar ali 5, 6 artistas praticamente o dia inteiro, enquanto o nosso país tem 150 mil músicos e músicas sendo produzidas semanalmente, sei lá. Então, é importante perceber esse cálculo que ele traz para falar que a hierarquia social ela é inevitável. E também, dentro dessa hierarquia social, ele fala que a nossa posição social influencia na neuroquímica do nosso cérebro, ou na base química do nosso cérebro. Eu vou entrar nesse assunto aqui daqui a pouco, mas eu quero primeiro relatar algo que, pelo menos na minha vida, fez muito sentido e quando eu estava lendo. Eu carreguei durante muitos anos da minha vida uma síndrome de inferioridade gigantesca. Pelo local onde eu morava, às vezes pelo material. Hoje, eu estava mostrando aqui para a Fran, a gente estava conversando, mostrando foto de antiga da escola, eu usava a minha camisa, né, de escola, era a camisa do meu irmão mais velho. E a Fran começou a rir e ela falou assim, não, percebe-se, porque a camisa estava gigante em mim. E sempre que essas coisas batiam em mim, eu percebia que tinha uns colegas que tinham umas roupas melhores, em outros momentos também eu tinha roupas melhores que os colegas, então essas comparações, pelo menos na minha vida, não sei se é normal a este nível, eram bastante fortes assim, então me levou a ser um pouco mais tímido, um pouco mais retraído, menos essa costas, né, ereta e ombros para trás, então mais para frente, mais encurvado, mais tímido. Isso de fato me atrapalhou e eu vejo isso como um complexo de inferioridade, por estar em camadas mais inferiores. E dentro dessa parte química, e aqui começa a entrar talvez um pouco da minha discordância, pelo menos no início e dentro do que eu entendi, o Jordan Peterson ele apresenta um determinismo biológico dentro da minha percepção, onde ele vai falando que a partir daquilo que vai acontecendo ali com o nosso cérebro, ou no nosso cérebro, a partir dos neurotransmissores, o nosso comportamento ele vai ser profundamente modulado. E, por exemplo, dentro do reflexo aqui, né, que é a lagosta, que ele vai fazendo o paralelo que ele vai fazendo com a lagosta, ele vai dizendo que uma lagosta, por exemplo, ele vai descrevendo toda a ordem de briga de uma lagosta em 4 fases. E ele vai descrevendo, por exemplo, que chega ali na 4ª fase, né, desde a primeira lagosta ganha ali, ela vence, ela aumenta o nível de serotonina no cérebro. Isso faz com que ela fique mais confiante, isso faz com que ela fique mais forte ainda, que ela consiga estar cada vez mais no topo dessa hierarquia, enquanto aquela que perdeu vai ter menos serotonina, e quem perdeu terá mais ocitopamina no cérebro. E isso vai fazer com que fique mais retraído, que fique com mais medo. Ele vai apresentando, dentro desse paralelo, como estou dizendo para vocês, da lagosta, também o comportamento humano.
Só que, né, sendo psicólogo também, eu começo aqui a ter uma divergência porque eu acho que tem uma excessiva ideia de determinismo biológico, né, dentro dessa base neuroquímica que não me agrada. Mas, por exemplo, ele apresenta um estudo onde se utiliza o Prozac, né, hoje fluoxetina mais conhecido, como um resultado em lagostas que perderam essa batalha, e ao ministrar o Prozac, essa lagosta volta a ser mais confiante. E, obviamente, a partir dos efeitos, né, do medicamento, ajuda, né? Por exemplo, hoje o antidepressivo pode ajudar muitas pessoas, isso é inegável. Mas, por exemplo, eu carrego talvez um pouco dessa dúvida, principalmente a partir de um livro chamado Menos Prozac mais Platão. É muito sugestivo e talvez apelativo também este livro. Quero gravar um vídeo sobre isso, vocês me avisem que se vocês quiserem, onde ele vai apresentando que o efeito do medicamento ele não é o esperado na maior parte das vezes, e vai mostrando ali alguns estudos. Mas enfim, o Jordan Peterson ele apresenta isso e eu não concordei muito. Então depois você me fala aí agora, né, digitando aí se você concorda ou não com essa tese do Jordan Peterson de um determinismo biológico, onde se você vence uma guerra, que você está em uma luta constante para subir no topo da hierarquia, eu não vejo dessa forma. Eu achei isso um ponto um pouco negativo. Principalmente em uma parte do livro onde ele vai falar de impulsos, né? Ele vai trazer que impulso, olha, seu cérebro está produzindo aqui, não está produzindo um nível adequado de serotonina, você vai fazer isso, ele vai trazendo que você vai se tornar impulsivo, que você vai pular de cabeça na primeira oportunidade de acasalamento em curto prazo ou em qualquer possibilidade de prazer. Eu não enxergo desta forma, tá bom? E aí eu vou colocar aqui para vocês o modo como eu enxergo, principalmente aqui na parte de comportamento. Então, realmente essa parte aqui eu fiquei um pouco na dúvida se seria tão desta maneira. Uma outra que ficou desconfortável é a excessiva comparação, né, da lagosta com o ser humano. Uma das coisas que o próprio Jordan Peterson fala aqui no início é que nós somos muito mais semelhantes com uma lagosta do que nós pensamos. E ele brinca, né, com o hahaha e o bom humor que ele prometeu ali, né, que o Dr. Norman prometeu no prefácio que eu falei com vocês. Ele fala que e quando a gente faz a boca de siri, a gente fica mais parecido ainda com a lagosta. Então, nesse aspecto, eu acho que também existe uma comparação um pouco excessiva de um sistema que é simples, e ele vai falando desse sistema simples que a lagosta tem com um de um ser humano. Agora, é verdade que toda essa produção, toda essa base neuroquímica, ela influencia e muito o nosso comportamento. Mas veja, eu estou falando para vocês que influencia, não que determina. Ao meu ver, existiu aqui, pelo menos nessa primeira parte, uma excessiva determinismo biológico, essa base biológica. Dentro deste ponto, onde vai se tratando aqui as hierarquias, eu penso o seguinte, ele vai falando que quanto mais serotonina no seu cérebro você tiver, você vai se tornando mais confiante, você vai crescendo, ascendendo, né, nessa guerra hierárquica ou nessa competição hierárquica, e o contrário também é verdadeiro, quanto menos você tiver, você vai decaindo. Aqui eu começo a apresentar essas dúvidas, né, com essa base neuroquímica, porque é algo clássico dentro da medicina / psicologia. Por exemplo, prestem bastante atenção nessa parte do vídeo. Eu tenho um nível alto de, por exemplo, serotonina no meu cérebro. Se eu estiver falando errado no vídeo, vocês me desculpem. Serotonina no cérebro, porque eu sou confiante, ou eu estou confiante porque tenho no meu cérebro um nível alto de serotonina. São coisas diferentes que, em determinadas linhas, uns acreditam que é o que está no meu cérebro que vai influenciar o meu comportamento totalmente, outros acham que só o meu comportamento que vai influenciar meu cérebro, e tem a tese que talvez seja mais aceita, é que essas coisas vão acontecer simultaneamente, então eu acho um pouco complicado falar puramente a respeito desses fatores de ascensão nessa hierarquia social que eu estou trazendo para vocês, apenas como essa base no biológico, porque o nosso comportamento, ao meu ver, não tem a base só no biológico. E na parte de comportamento, é muito interessante que ele traz aqui 2 pontos que eu separei para vocês, que eu achei muito bons, assim, que realmente falei, cara, isso aqui as pessoas precisam entender. Onde ele fala que, basicamente, ele pede ou verifica 2 coisas aos pacientes dele, aos clientes dele. Primeiro, se está tendo um sono regular. Se essa pessoa, pelo menos, está acordando o mesmo horário todos os dias. Eu aproveito para fazer esse convite para você, né? Há pouco tempo eu comecei a fazer isso.
A minha rotina, por às vezes trabalhar à noite até tarde, no outro dia eu acordo um pouco mais tarde, minha rotina muda muito. Então eu comecei a parar com isso. Mesmo no dia que eu vou dormir tarde, eu vou acordar no mesmo horário. Isso tem feito muito bem. Então, faça isso. O que o Dr. Jordan Peterson ele prescreve para os pacientes, ele orienta para os pacientes. Acordem sempre no mesmo horário. Porque se você começa a regular o seu sono, você começa a regular todo o seu corpo. O sono é uma base muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. E um outro ponto que o autor apresenta é de alimentação. Segundo ele, a melhor forma para você, por exemplo, se alimentar de manhã seria comer gorduras e proteínas e menos carboidratos simples, né? Então talvez dentro do carboidrato ele estaria falando de pães, torradas, enfim, eu não sei muito, não me vem muito à cabeça muitos exemplos assim, por carboidratos simples. E proteínas, né, ovo, frango, gorduras, né, a própria gema do ovo, enfim, ele fala para consumir manteiga, né, para consumir esse tipo de alimento pela manhã, principalmente para ajudar o seu corpo a ficar mais regulado durante o dia, porque se você come mais carboidrato, por exemplo, na manhã, acostuma de você ter mais picos hipoglicêmicos durante o dia, você vai ter mais quedas. Eu confesso que tudo que eu já vi a respeito disso foi em cursos, né, de nutrição básico, e algumas coisas que, por exemplo, se eu for consumir gordura de manhã, eu vou ter um problema porque eu tenho um colesterol um pouco alto, e sei lá, tem médico que fala que pode, tem médico que não pode. Essa dieta aí é do Jordan Peterson, eu não tenho nada a ver com isso, estou falando do que ele agora apresenta aqui. Então é muito importante que o sono e a alimentação, eu até vou estender um pouco mais, né? Não só do café da manhã, seja muito bem delimitado, seja algo que você consiga fazer em um ritmo, em uma constância muito boa, porque você vai ver o quanto que você vai melhorar. E o porquê que ele está falando disso? Porque ele começa a nos dizer e nos apontar aqui coisas que eu acho fundamentais, por exemplo. Ele fala, olha, às vezes as doenças que nós chamamos de doença mental, ela não é uma doença que está na psique do sujeito. É uma doença que tem uma base fisiológica, e eu concordo profundamente com isso. Eu vou fazer um estudo de caso sobre agorafobia, que ele utiliza aqui neste livro. Então, fique atento ao canal, que você vai ver um estudo de caso. Eu vou falar deste estudo de caso, que está aqui na página desse livro, na primeira regra, só que eu vou fazer um estudo de caso um pouco mais detalhado em cima do que ele está mostrando aqui, ou pelo menos do modo como eu julgo ser necessário e vejo aqui acontecendo na clínica, e você vai entender como que funciona esse efeito dessa base que é fisiológica e que muitas pessoas acham que é só um adoecimento psíquico ou mental. Mas ele apresenta um outro exemplo de um adoecimento que não é necessariamente um adoecimento mental, mas que começa numa base do organismo e que pode afetar a vida das pessoas, né? Ele começa isso aqui na página 23, ele fala sobre a mágoa e o bullying, né? Eu deixei isso aqui separado, pronto. Ele vai falar sobre mágoa e bullying, e é interessante que vocês percebam que, se você tem uma vida que é disfuncional, desde a hora que você acorda, na sua alimentação, o seu emocional ele vai ser profundamente abalado. Agora eu vou ler aqui, literalmente, o que está escrito no livro para eu dar esse exemplo para vocês. Ele fala o seguinte, se alguém ficar muito magoado em algum momento da vida, traumatizado, a calculadora da dominância pode se transformar de modo que novas mágoas se tornem mais prováveis em vez de menos. A calculadora da dominância é que ele fala que o nosso cérebro registra as informações, como as pessoas veem a gente, ele fala aqui sobre autoestima também, que eu vou entrar nesse ponto aqui do comportamento, então é isso que ele está falando neste momento. É o que geralmente ocorre no caso de pessoas, agora adultas, que sofreram bullying cruel durante a infância ou a adolescência. Elas se tornam ansiosas e facilmente perturbadas. Elas se protegem com um encolhimento protetivo e evitam um contato visual direto, que pode ser interpretado como um desafio de dominância. Isso quer dizer que o estrago causado pelo bullying, redução de status e confiança, pode continuar mesmo depois de ter acabado. Isso é profundamente comum. Uma mágoa, às vezes a pessoa te fez algo, preste bastante atenção nessa dica psicológica, hein? A pessoa te fez algo, às vezes há 3 anos atrás, há 10 anos atrás. Não te convidou para a festa dela, você se sentiu profundamente injustiçado. Ou às vezes ela contou uma mentira sobre você e de fato ela contou uma mentira, né? Não foi uma verdade. Mas você vai carregando essa mágoa, esse ressentimento
e aí você não conversa com ela, você não se desenvolve, você fica tomando a conta gotas, né? O ódio, a raiva, o rancor, às vezes até a inveja desta pessoa que te fez algum mal, mesmo que seja pequeno. Se você continua ou continuar fazendo isso, todo o seu cérebro, ou essa calculadora da dominância, né? Essa coisa do seu cérebro, ela vai começar a registrar como esse mundo, por exemplo, é um mundo cruel, e que você é um injustiçado, que você é a vítima, e a chance de você se encolher cada vez mais é muito alta. Então, eu quero que você comece a prestar atenção dentro dessa primeira regra, que eu vou entrar agora, né, nas costas eretas e ombros para trás, eu quero que você comece a perceber qual que é a sua postura diante da vida. Porque o Jordan Peterson, o grande trunfo aqui deste capítulo, é exatamente em mostrar que, a partir da nossa postura física, o nosso psicológico começa a ser alterado. E aqui tem uma base daquilo que eu disse para vocês há pouco, né? A partir do modo como eu me comporto, eu posso causar transformações químicas no meu cérebro. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu me comporto, eu tenho maus comportamentos, comportamentos de rancor, inveja, ira, seja qual for, é possível que o meu cérebro também fique adoecido. Agora perceba, eu estou falando puramente de comportamento. Então é preciso que a gente tenha uma abertura de comportamento para vencer as nossas más inclinações. As costas para trás, né? Os ombros para trás, as costas fechadas, mostra essa confiança, uma cabeça erguida. Você pode não estar no topo da hierarquia, mas se você começa a partir da sua postura corporal, você vai mostrar ou demonstrar para os outros mais confiança. Eu já tive contato com clientes que falavam, Pablo, eu tô com medo de apresentar esse trabalho. Cara, vamos ensinar primeiro a sua postura corporal. Como que você vai apresentar esse trabalho, como que você vai chegar lá, como que você vai cumprimentar as pessoas, a sua tonalidade de voz, o seu cumprimento. Tudo isso pode ser ensaiável nesse sentido, treinável, porque você vai ver que é possível que você vença as suas barreiras. E agora eu quero mostrar para vocês aqui, olha como que é interessante. A imagem, pode mostrar a imagem do início do capítulo, porque, ao meu ver, ela reflete exatamente o resumo assim, perfeito. Eu amei essa imagem que ele coloca aqui, porque percebam, lá tem um garoto, né, que imitando ali a boca de siri, né, imitando ali a lagosta, se assemelha à lagosta. Por um outro lado, nós temos uma outra representação. Como eu disse para vocês, ele apresenta sempre a lagosta dentro desse paralelo, e do outro lado nós temos uma garota que está apresentando uma confiança. As costas ali eretas, né, os ombros para trás, um peito mais estufado para frente, os punhos ali cerrados, como quem desafia ou se sente desafiado, mas não teme, não tem medo, pelo menos nessa postura corporal. Então eu creio que se você começar por essa regra básica aqui, de verdade, costas eretas, ombros para trás, ser mais à vontade neste mundo, eu tenho certeza que você pode começar a melhorar a sua saúde mental, porque às vezes o seu problema que você acha que é de saúde mental não seja simplesmente saúde mental, é de uma postura diante da vida, de assumir aqui uma responsabilidade, de colocar sobre si, né, e saber o que de fato está sobre o seu jugo, a sua responsabilidade. Me conta o que você achou dessa primeira regra do Jordan Peterson. Você achou que eu viajei demais? Que não ficou legal essa apresentação? Comente aqui. E se você gostou, encaminhe para alguém. Vem estudar comigo, dá tempo. E você vai ver o terceiro vídeo, no caso, né, que será a segunda regra. Então, leia antes de você ver o vídeo e depois, durante o vídeo, você vai conversando comigo através dos comentários. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.